As ruas do centro de Campinas já foram palco de uma vida cultural ativa, principalmente quando lembramos dos cinemas que ocupavam diversos espaços nessa região, protagonizando momentos de lazer entre amigos, marcando a vida de casais e promovendo exibições de clássicos da sétima arte para o público. Hoje vamos relembrar a tradição de Campinas com seus cinemas de rua e demonstrar como ainda é possível apreciar filmes no centro da cidade. Se imagine no início ou na metade do século XX. Aqui nessa mesma região, você poderia escolher entre muitas opções de cinemas de rua. Só aqui próximo de onde eu estou, existiram o Cine Jequitibás, Cine Rink, Cine Regente, Cine Ouro Verde, Cine Bristol, o Windsor, entre muitos outros. Hoje, as salas de exibições de filmes comerciais se deslocaram em grande parte para os shopping centers, mas a sua presença nas ruas ficou para sempre marcada na história de Campinas, nas páginas dos jornais, nos corações das pessoas e nas pesquisas da academia. A primeira exibição num cinematógrafo em Campinas foi em 1897, é o primeiro registro. E o cinematógrafo foi o que possibilitou o cinema como a gente conhece hoje, que é essas exibições coletivas e externas. Então, ao longo dos próximos anos, o cinema ele foi se inserindo em espaços culturais que já existiam, né? E conforme as pessoas foram criando esse hábito de consumir filmes, então foi se pensando em salas mais específicas para os cinemas que seriam chamados então cinemas de rua, né? Mas, primeiramente, eles foram se inseridos, então, em teatros, em cassinos. Em Campinas, nós temos um caso de exibições em livraria. E foi só em 1909, então, que abriu a primeira sala de cinema de rua de Campinas, que foi o Cine Biju. E, ao longo das próximas décadas, então, foram abrindo cada vez mais salas e mais empreendimentos para exibição de filmes. Com o crescimento populacional de Campinas, nos anos 50 possibilitou-se então a abertura de vários outros cinemas nos bairros. A gente tem cinemas então na Vila Industrial, no Bonfim, São Bernardo, novamente no distrito de Sousas, e eles permaneceram então entre os anos 60 e 70, chegou a ter 30 salas em funcionamento concomitantemente em Campinas. A característica dessas salas, a maioria eram grandes salas com muitos espaços, muitas poltronas. Na sua divulgação sempre estava focada muito na questão do luxo, na questão do conforto, na questão de tecnologias de projeção e de som. O maior cinema de Campinas foi o Cine Ouro Verde, que tinha mais de 1.800 poltronas. Então essa era a característica da maioria dos cinemas de rua nessa década dos anos 60 e 70. Elcio, eu queria que você me contasse primeiro como é que começou a sua relação com o cinema de modo geral. Bom, minha relação com o cinema não começou propriamente em Campinas. Eu nasci em Fernandópolis, uma cidade com mais ou menos uns 500 quilômetros aqui de Campinas. Era uma cidade pequena, com 2 cinemas. E eu chego em Campinas e vejo, eu abro o jornal domingo, na penúltima página do jornal, tinha a programação de cinema em Campinas. Cine Regente, Cine Jequitibá, Cine Windsor, Cine Alvorada, Cine Brasília, Scorpio Autocine, Cine São José, Carlos Gomes, Alvorada. Eu falei, meu Deus, eu tô assim no paraíso, né? Porque a minha paixão, ela vem quando eu vi a televisão pela primeira vez. Quando eu olhei para aquilo, eu quero fazer isso. Então, eu sempre fui um adolescente, uma criança assim, muito flexível
para o cinema. E que teve a infância e adolescência marcada pelo cinema intimamente, como parte da sua vida. E se Campinas não tivesse esses cinemas, isso fez eu beber cinema, eu evoluir como pessoa, porque o cinema ele te traz uma evolução, porque ele faz você refletir. Eu sou um ator hoje que o meu aprendizado de cinema vem de tudo que eu assisti. As pessoas falam, Elcio, quem é seu mestre? Todos os filmes que eu assisti, todas as peças que eu assisti, boas e ruins. Então Campinas era maravilhoso nos anos 70. Filas que dobravam. Aquele prédio azulzinho ali, que é o Cine Jequitibá, a fila virava. As filas eram enormes. Sábado, a cidade era fervida. Nessa história toda, eu resolvi abrir o Cine Clube. Foi muito legal. Primeira sessão, dia 16 de abril, às 17 horas, com o filme Tristana, de Luiz Buñuel. No Senac. No Senac. E a coisa foi evoluindo. Né? Em 86, com o Plano Cruzado, nós fomos para o 35mm, né? Que era a bitola de cinema, e aumentou muito a quantidade de filmes que nós podíamos passar. Foi uma época de ouro, 86, 87, 88, foi muito bom. Hoje, as exibições fora do circuito comercial resgatam uma antiga prática de Campinas, os cineclubes. Essas iniciativas estão presentes na cidade desde os anos 50, tendo como locais pioneiros a Associação Campineira de Imprensa e os Centros de Ciência, Letras e Artes. Uma das iniciativas de programação alternativa mais conhecida de Campinas foi o Cineclube Universitário de Campinas, que existiu entre as décadas de 60 e 70. Eles alugavam algumas salas de cinemas comerciais mesmo para exibir filmes nacionais, obras francesas, e obras de outras nacionalidades que dificilmente iam encontrar espaço no circuito comercial. Então, eles faziam várias mostras e semanas temáticas. Vocês ficaram quase 30 anos. 27 anos, operando 27 anos. Fizemos bodas de prata, né? e já era lá no Cine no Paradiso. Na Barão Jaguara. Na Jaguara, onde o Paradiso era uma coisa mais profissional, todos os dias sessões, eram 3 sessões por dia. Chegou um momento que nós nos tornamos o último cinema de rua de Campinas. Pois é. O último. Imagino que tenha sido muito sofrimento para você fechar as portas. Sim, tanto é que hoje em dia as pessoas falam para mim, Elcio, você gostaria de ter o cinema de volta? Não. Não? Não. Por quê? Porque existe um luto, um sofrimento tão grande dentro de mim, que eu pensei, hoje eu quero ir ao cinema. Hoje eu quero estar na tela, porque eu sou ator. Dali eu bebi tudo que eu sou hoje como ator, tenho certeza que eu devo muito ao que eu assisti no Cinema Paradiso, porque eu não era só um dono. Eu era uma pessoa que assistia, limpava, projetava. Né? Eu não conhecia o cinema digital. Eu projetava, colocava o filme na máquina, eu limpava a sala, vendia ingresso. Fazia tudo. Então eu vivia aquilo intensamente. Tanto é que quando fechou o Paradiso, eu fiquei 2 anos sem passar pela rua Barão de Jaguara. É mesmo? Eu não passava, porque eu tive um luto. Né? Uma dor muito grande. Até que o pessoal do MIS me convidou para uma mesa. Nessa mesa foi quando eu tive coragem, depois de 2 anos, de ir para uma mesa para falar de cinema em Campinas. Foi quando a sala estava cheia, pessoas começaram a fazer testemunho. Porque assim, que o Cine Paradiso fez com que eu olhasse o cinema de forma diferente. Lá, o Cine Paradiso mudou a minha vida. Eu falei, nossa, Elcio, você virou história? Verdade. Caramba, você fez isso? Porque é interessante, quando você está fazendo, quando está criando, você não está preocupado com história. E você não sabe o que você causa na mente das pessoas. Né? Quando você faz uma peça de teatro, né? Quando eu exibi um filme, você não sabia o que você estava... Então, eu comecei a ver relatos e posteriormente, eu escuto até hoje, o Cineclube mudou a minha vida, a maneira de eu ver cinema. Eu falei, poxa, eu fiz diferença. Muitos dos cineclubes de Campinas utilizam o espaço do MIS para sediar suas atividades, mantendo esse legado e atraindo um público diverso de visitantes. O MIS ele é um importante espaço de público, de difusão, de circulação e também de reflexão, né, dessas obras que não vão ter espaço no circuito comercial, né? Então o MIS ajuda a preencher essa lacuna na circulação de filmes na cidade.
Ele é um espaço que está aberto para a população usufruir, tanto exibindo quanto assistindo, o que proporciona uma diversidade enorme de propostas, né, dos cineclubes e também de programação. E é uma importante parceria para as exibições de produções locais também, né, que muitas vezes só vão encontrar espaço para circulação em pontos de cultura. E o MIS é um espaço que está sempre aberto para a exibição das produções locais, incentivando, então, a divulgação desses trabalhos, né? O centro de Campinas guarda memórias preciosas, risos e aplausos que um dia preencheram as calçadas da cidade. Ainda que os antigos cinemas tenham dado lugar a outros usos, a paixão pelos filmes resiste, adaptando-se aos tempos e encontrando novos espaços para florescer. Por isso, se você se interessa por cinema e quer uma opção para assistir filmes aqui no centro da cidade, o seu lugar é no MIS. Aponte o seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela e acesse as redes sociais do museu. Eu convido você a fazer parte dessa história. Vamos juntos? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.